Versículo 1. Jesus lava os pés aos discípulos. Glória a Deus. Diz assim João capítulo 13, versículo 1. Eu quero desde já agradecer a presença de todos os irmãos e de todas as irmãs também, visitantes católicos de outras igrejas evangélicas, o povo da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo já posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar com a toalha com que estava cingido. E aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Jesus lhe disse: se eu te não lavar, tu não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Somente até aí, meus irmãos. Levante as suas mãos, todos orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, ó Deus, fala, Senhor, conosco nesta noite, através dessa palavra tão maravilhosa, essa palavra tão gloriosa, Senhor, ó Deus, venha tocar nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar, e eu vou aqui, rapidamente, não vou demorar. Eu vou aqui explicar um pouquinho para vocês o que foi lido, porque é de suma importância para a igreja do Senhor. Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus lavou os pés dos discípulos. Mas Jesus lavar os pés dos discípulos não era muita humilhação para ele, não? Será que Jesus, como Filho de Deus, santo, lavar os pés dos pecadores? Nós sabemos, meus amados irmãos, que isso daí tinha um significado. Vocês sabem que os discípulos, várias vezes, eles discutiram entre si para saber qual deles era o maior. Porque o ser humano, ele já tem aquela natureza humana de achar que ele é maior do que o outro. Às vezes a pessoa começa a achar que é maior do que o outro, e começa a querer humilhar o outro, pisar no outro, desfazer do outro. E nós vemos que isso aconteceu muitas vezes no ministério de Jesus. Certa vez eles discutiram sobre qual deles era o maior. Jesus estava andando numa estrada
E Jesus, ele percebeu que atrás dele os discípulos estavam discutindo. E aquela discussão, aquela contenda começou a aumentar. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles estavam discutindo qual deles era o maior. Será que existe isso hoje também nos nossos dias? Sim ou não? Será que existe essa discussão hoje também no meio do povo de Deus? Para a gente achando que é maior, não é? Então Jesus, ele percebendo ali aquela contenda, aquela discussão, aquela briga, e então Jesus parou e perguntou a eles: o que é que vocês estão discutindo? Por que vocês estão aí nessa disputa, nessa briga, nessa confusão? O que está acontecendo? Aí eles se calaram, porque eles estavam discutindo sobre qual deles era o maior. Eu creio que Pedro achava que ele era o maior, não é? Pedro, ele era assim uma pessoa mais assim destacada entre os discípulos. Pedro, onde ele passava, ele chamava atenção, não é? Pedro, ele era uma pessoa assim de muita coragem, muita ousadia. Talvez ele achava que ele era maior do que os outros. Aí o outro achava que João achava que ele que era o maior. Não, eu sou maior. Eu sou maior. O Filipe achava que ele era o maior. O outro achava que ele era o maior. E começou aquela discussão. E Jesus, então, meus irmãos, para poder acabar com aquela briga, com aquela confusão, Jesus, ele chama uma criança. E Jesus pega ali aquela criança e coloca no meio deles. E Jesus fala para eles assim: olha, vocês precisam se converter, vocês precisam ser como esta criança, porque senão de maneira alguma vocês vão entrar no reino dos céus. Essa criança aqui é maior do que vocês. Vocês acham que vocês são os maiores porque expulsam demônios, porque curam enfermos, porque fazem milagres? Não. Essa criança aqui, ó, se vocês não se converterem igual esta criança, se vocês não se tornarem humildes como esta criança, de modo algum vocês entrarão no reino de Deus. E teve outras ocasiões também, que eles começaram a querer se exaltar. Irmãos, o crente, ele tem que ter cuidado, muito cuidado com a exaltação. O crente, ele tem que tomar muito cuidado, porque é uma maneira fácil do diabo derrubar o crente. É quando o crente começa a se exaltar. É quando ele começa a achar que ele é o tal, que ele é o melhor, que tudo é ele, que ele é que faz tudo, e que sem ele a igreja não vai para frente, e que ele é o cabeça, que ele é o manda-chuva, que ele... Irmãos, quando o crente começa a achar que ele é tudo dentro da igreja, é um perigo muito grande. É um perigo muito grande. Quando a pessoa começa a pensar assim: se eu sair dessa igreja, essa igreja acaba. Se eu sair do ciclo de oração, acabou o ciclo de oração. Se eu sair da mocidade, acabou a mocidade. Se eu sair de obreiro, acabou a igreja. Se eu sair de pastor aqui, essa igreja acaba. Irmão, pode sair quem quiser, que a igreja não acaba. Pode sair quem quiser, que a igreja não acaba. Glória a Deus. Quantos pastores que você conheceu, quantos pastores que tinham na igreja Deus e Amor, que
multidões. Quantos pastores que você conheceu de nome, de fama, que tinha nessa obra? E eles saíram. Aí muita gente pensou, agora a igreja acabou nada. Teve gente que pensou, quando o missionário morreu, teve gente que pensou, agora acabou a igreja, acabou nada. Pode sair quem quiser, pode morrer quem tiver que morrer, o único que não pode sair dessa igreja é o Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui, essa igreja permanecerá de pé. De pé. Aquele obreiro famoso saiu, aquele pastor famoso saiu, mas o Espírito Santo não saiu. Aquele homem que arrastava multidões saiu, mas Jesus não saiu. Jesus não saiu. Irmãos, e eles ali, Jesus, irmãos, aqui, depois que ele acabou com aquela briga, com aquela contenda, com aquela confusão, porque contenda e confusão sempre teve dentro da igreja. Tem gente que fala assim, irmão, eu estou orando para acabar a contenda na igreja. Irmão, igreja não acaba a contenda não. Você está orando à toa, isso sempre vai ter. Contenda, disse-me-disse, fofoca, isso sempre teve e sempre vai ter dentro da igreja. O importante é você cuidar da sua vida e fazer a sua parte, e não se misturar com contendeiro, com fofoqueiro. Aí você vai para frente. Vai para frente. Porque tem gente que adora uma fofoca, uma contenda, irmãos, aí. Tem gente que aonde tiver um grupinho fofocando, contendendo, ele vai correndo. Eu também quero entrar. Eu quero entrar no grupo da fofoca. Eu quero entrar no grupo da contenda. Aí daí a pouco ele fala, essa igreja é cheia de contenda, mas ele mesmo é o primeiro. Essa igreja é cheia de fofoca, mas ele é o primeiro fofoqueiro. Irmão, não entre nesses grupos. Entra no grupo da humildade, daqueles que servem a Deus com o coração puro, reto e sincero. Entra nesse grupo. Glória a Deus. Contenda sempre teve dentro de igreja. Tem igreja que tem mais contenda, tem outras que tem menos contenda. Tem igreja que é uma contendaiada danada. Mas isso, até isso daqui, isso sempre teve. Até no meio dos discípulos tinha, irmão Gênio. Era muita contenda, era muita fofoca, era muito lá de trás. Isso não acaba. Diga glória a Deus. E então, meus irmãos, graças a Deus que aqui até que tem pouca contenda, pouca fofoca. Pelo menos não chega muita coisa ruim no meu ouvido, não. Graças a Deus aqui, o povo aqui até que não é muito contendeiro. Então, meus irmãos, presta atenção. Os discípulos, agora eles estão recebendo uma lição de humildade. Jesus, ele começa a dar uma lição de humildade. Jesus reúne os discípulos. Ali só tinha os discípulos. Diga glória a Deus. O diabo já tinha colocado no coração do Judas para trair Jesus. Judas já estava com aquilo na cabeça há muito tempo, ó. O diabo já estava trabalhando na mente dele. Eu vou trair Jesus, eu vou vender Jesus. Se eles me derem uma graninha aí, eu vou entregar ele. Judas não podia ver dinheiro. Tem gente que não pode ver dinheiro. Diga glória a Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus, ele sabendo que o Pai tinha depositado na sua mão todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia voltar para Deus,
A Bíblia diz que ele levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Mas Jesus ficou só enrolado na toalha? Ficou, está no livro aqui agora. Jesus, ele tirou as suas vestes, enrolou numa toalha, e a Bíblia Sagrada diz que então ele, tomando uma toalha, ele se cingiu. O Senhor se enrolou na toalha ali, e a Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que depois ele colocou água numa bacia. Quem sabe o que é bacia? Uma bacia, colocou água, e os discípulos estavam olhando, Filipe, eles não estavam entendendo nada. O que Jesus está fazendo, gente? Ele se enrolou numa toalha, agora ele pegou uma bacia, encheu de água, e ele falou, talvez ele falou para os discípulos: coloca mais água aqui na bacia. Aí colocaram, encheram a bacia de água. Diga glória a Deus. Aí Jesus pegou e começou a chamar um por um. Senta todo mundo aí. Todo mundo sentou. Agora, ele não ia andar com aquela bacia que a água entorna tudo, né? Mas ele certamente colocou um banquinho, e ele chamou o primeiro: vem cá, João, vem cá, João, senta aqui nesse banco aqui. Aí João sentou no banco, Jesus pegou, coloca o pé dentro da bacia aqui. Mas aí, coloca os pés dentro da bacia. Meu Deus, o que ele está fazendo? Aí Jesus pega ali os pés de João ali, e lava os pés de João. Meu Deus, ele lava os pés de João, deixa os pés de João bem limpinho. Aí falou: agora vem o outro, vem Filipe. Ele não está entendendo, o que é isso? Será que o nosso pé está sujo de chulé? O que é isso? Aí vem o outro. Jesus pega ali o pé dos discípulos, lava bem lavadinho. Aí ele começou a enxugar o pé dos discípulos, lavar e enxugar, lavar e enxugar. Aí chegou a vez do Pedrão. Aí Jesus falou: vem, Pedrão, eu vou lavar o seu pé agora. Aí, não. Pedro fez igual João Batista lá no batismo, né? Eu careço de ser batizado por ti? Aí, não, Senhor, não vai lavar o meu pé não, pelo amor de Deus. Não, o Senhor lavar o meu pé, um miserável pecador igual eu? O Senhor é santo, é filho de Deus. Não, o Senhor não vai lavar o meu pé não vou deixar não. Aí Jesus falou: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Diga glória a Deus, igreja. Diga aleluia. Se eu não lavar os teus pés, irmão, será que se eu colocar uma bacia aqui na frente aqui e mandar um lavar o pé do outro, será que você tem coragem? Será que nós temos coragem de lavar o pé do outro aqui? Tem igreja por aí que faz o lava-pé, você sabia? Eu conheço umas igrejas aí, acho que é da Restauração, não sei, Cristã do Brasil, se eu não me engano. Tem umas igrejas aí que eles no dia da ceia, um lava o pé do outro. Eles colocam uma baciazinha assim, ó. Meu Deus, se tiver umas 1000 pessoas da igreja, até lavar o pé de todo mundo, até o dia vai amanhecer. Meu Deus. Se tiver umas 500 pessoas na igreja, até lavar o pé de todo mundo vai demorar, vamos aí. Irmãos, Jesus, muitas igrejas pegam no pé da letra, que nós temos que lavar mesmo, literalmente, os pés uns dos outros. Mas Jesus, irmãos, eu creio que ele não estava falando aquilo dali, que nós temos que fazer literalmente. Na prática, pegar uma bacia, é muito fácil eu lavar os pés do irmão Isaías, mas dentro do meu coração mesmo não tem nada de humildade. Às vezes eu estou lavando ali, mas dentro do coração mesmo eu só estou lavando porque Jesus mandou, senão você ia morrer com esse pé sujo. Não é? Aí eu estou lavando o pé aqui do irmão Mateus, mas Mateus, eu estou lavando, mas é contra a minha vontade, só porque está na Bíblia, viu? Senão eu não ia lavar seu pé não.
Irmão, Jesus, Ele não está querendo que nós peguemos uma bacia e fica lavando o pé do outro assim, não. Jesus ali, Ele só estava demonstrando, nós entendemos que nós devemos nos humilhar, ser humilde como uma criança, que nós devemos, meus amados irmãos, reconhecer que ninguém é maior do que ninguém, que todo mundo aqui está lutando para poder entrar no céu. Diga glória a Deus. Ele não estava, eu creio, meus irmãos, tanto que você só viu esse lava-pé aqui. Depois você lê as cartas de Paulo, de Pedro, de João, você não vê mais ninguém lavando o pé. Por quê? Porque eles entenderam o recado. Eles entenderam o recado. Você pode ler o livro de Hebreus, o livro de João, o livro de Timóteo, o livro de Judas, o livro de Romanos, o livro de Tito, o livro de Gálatas. Você não vê mais os apóstolos mandando ninguém lavar o pé. Você não vê mais. Você pode ler o livro de Hebreus, você pode ler o Gálatas, você pode ler Romanos, você pode ler Tito, você pode ler Apocalipse. Você não vai encontrar mais em lugar nenhum mandando lavar os pés. Por quê? Porque eles entenderam que aquilo dali, Jesus estava dando um recado, que o crente tem que ser humilde. Aquele que quer morar no céu, ele tem que ser humilde. Tem que ser humilde. Diga glória a Deus. A Bíblia diz assim, ó, humilhai-vos perante o Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte. Pedro, ele escreveu, ele dizia que nós temos que nos humilhar uns para com os outros. Paulo, na sua carta, ele escreveu dizendo que nós temos que considerar os nossos irmãos maior do que nós. Maior do que nós. É porque eu não lembro onde está escrito, senão eu ia mostrar para vocês. Quando Paulo falou que cada um de vós considerem uns aos outros superiores a si mesmo. Isso é humildade. É você reconhecer que a irmã Maria é maior do que você. Aí a irmã Maria reconhece que você é que é maior do que ela. Eu reconheço que o irmão Odai, ele é mais do que eu. E ele fala, não, irmão Paulo, você que é mais do que eu. Eu reconheço que o irmão ali é mais do que eu. Não, irmão, você é maior do que eu. Você fala, não, irmão Paulo, você que é maior do que eu. Resultado, ninguém é maior. Ninguém é maior. Eu reconheço que o irmão Isaías é maior do que eu. E ele fala, não, você que é maior do que eu. Porque a Bíblia fala que eu tenho que reconhecer que ele é maior do que eu. Cada um reconheça o outro maior do que você. Alguém sabe onde está escrito isso na Bíblia para nós ler? É Filipenses, não é? Vem, irmãos, isso é Filipenses aí. Que nós temos que considerarmos uns aos outros superiores a si mesmo. Quer dizer, no reino de Deus, irmão, não tem maior. No reino de Deus não tem esse negócio. Jesus falou, aquele que quiser ser o maior, que seja o vosso serviçal. Aquele que quiser ser o maior, esse será o menor. Irmão, quanto mais você se humilha, mais Deus te abençoa. Quanto mais você se humilha, mais Deus te exalta. Mais Deus, Ele te levanta. Mais Deus te levanta. Levanta no poder, na graça, na unção do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus.
Mas quando a gente começa, como diz o pastor Odair Gomes, empinar o nariz, quando a gente começa a empinar o nariz, eu faço o que eu quero, ninguém me manda, e e porque eu sou dono da minha vida, porque eu não... Ó, irmão, isso é um perigo muito grande. Isso é um perigo muito grande. Tem pessoa que diz assim: eu vou sair da igreja porque essa igreja está cheia de pecado. O que ele está dizendo com isso? Quando ele fala assim: eu vou sair dessa igreja porque essa igreja agora está cheia de pecado, ele está dizendo, sabe o quê? Que só ele é o santo da igreja. Vocês não me merecem eu estar no meio de vocês. Eu não posso ficar aqui, senão vou me contaminar com vocês. Eu estou saindo porque o pecado está dentro dessa igreja. Vai com Deus, santão, vai embora. Vai, santo. Você é o santão da igreja, e você vê defeito em nós, todo mundo, só você que não tem. Por isso que você não pode ficar aqui. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Vocês estão entendendo? A pessoa só vê defeito na igreja, só vê pecado, só vê vaidade, a pessoa só vê mundanismo, mas a pessoa não pode olhar para o defeito de ninguém. Nós temos que olhar para Jesus Cristo, nós temos que olhar para aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Diga glória a Deus, diga aleluia, oh glória. Vocês estão entendendo a mensagem? Quem está entendendo? Quando você vê alguém falar assim: ó, estou saindo da igreja Deus e Amor, por quê? A igreja está cheia de pecado. Ele está dizendo o quê? Que ele é o santão, que ele não erra, que ele não falha, que ele não pode ficar no nosso meio, porque senão ele vai se contaminar. Então vai embora. Mas aquele que é humilde, ele fala assim: eu não estou na igreja olhando para ninguém, não. Eu não estou na igreja olhando para pastor, para obreiro, para diretoria. Eu não estou na igreja olhando para ciclo de oração, para mocidade, para obreiro, para obreira, porque quem eu aceitei foi Jesus Cristo. É Ele que morreu na cruz para me salvar. É Ele que um dia vai voltar para me levar para a glória. Aleluia! Irmão Paulo, estou saindo da igreja porque aquela irmã Maria pintou o cabelo. Eu estou saindo da igreja por quê? Porque o irmão está usando bermuda. Eu estou saindo da igreja por quê? Porque o outro botou uma saia desse jeito, o outro cortou o cabelo daquele outro jeito. Irmão, cuida da sua vida. A salvação é individual. Cuida da sua vida. Vamos olhar somente para Jesus Cristo. Aleluia! Aí ele sai por aí procurando uma igreja que não tem defeito. Será que existe igreja? Será que se sair procurando uma igreja por aí que não tem defeito, será que alguém vai achar? Aí ele eu vou sair daqui porque aqui tem muito pecado, eu vou para a igreja lá da esquina de lá. Aí ele vai. Aí ele fica lá uns 6 meses, daí a pouco começa a ver pecado lá também. Começa a ver pecado lá também. Eu achei que aqui era de um jeito, mas estou vendo que